Todos bem-vindos à nossa reunião, tarde e noite, né? Todo mundo chorou, né? Quem estava aqui mais cedo. Um pouquinho, muito emocionante, né? Esse filme faz a gente pensar bastante no que é a fé, né? Como ela é importante a gente saber, né? Porque sem a fé, aí vem, né? A depressão, sem a fé vem desespero, a falta de amor, e muita coisa, né? A fé nos traz muita coisa, nos traz segurança. Acreditar em Deus, saber que Ele está com a gente é muito importante. Hoje, eu tenho que lembrar a vocês que domingo é Vicência, né? Vocês que trabalham na Vicência, está todo mundo convidado, viu? Participar. Esse trabalho grandioso na campanha do Vicência. Né? E hoje a mesa está composta por mim, Ademir, Rodrigo que fará a explanação do trabalho, Laurence que fará a prece final e ela fará a prece inicial. Peço a todos que fechem os olhos, elevem seu pensamento, coisas boas, pensem em coisas boas, para a gente harmonizar bem esse ambiente. Vou passar a palavra para ela, para falar para vocês. Fechar nossos olhos e levar o pensamento a Deus. Livrar-nos das preocupações, deixar todas elas lá fora. Agradecer a Deus por mais esse momento de estudo, de aprendizado do Evangelho do Mestre Jesus. Agradecer a Jesus por ter nos deixado o Evangelho. Agradecer a Fabiano de Cristo, mentor desta casa. Agradecer a toda a espiritualidade amiga aqui presente por mais essa oportunidade de aprendizado e de estudo. Em nome de Jesus, que a paz esteja conosco. Com essa prece, em nome de Deus e de Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, que fez a vida de Cristo, que entrou nessa casa, dos dirigentes espirituais que trabalharam e prepararam esse ambiente para todos nós aqui. Damos por iniciar na reunião de tarde de hoje. Passo a palavra para Rodrigo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. É uma alegria voltar mais uma vez a essa casa, o SELEC, ofertando a todas e todos os presentes, encarnados e desencarnados, o abraço fraterno de nossa casa de oração e de amor, o Núcleo Espírita Persevere, em Cidade Tabajara, em Olinda, e temos a chance, nesta tarde, de dialogarmos um pouco sobre a obra O Céu e o Inferno. Falarmos sobre a sua segunda parte, capítulo 3, sobre os espíritos medianos ou espíritos em condição mediana, como algumas traduções costumam assim colocar. Allan Kardec, no campo de seus estudos metodológicos, buscando aplicar a pedagogia apresentada por Pestalozzi, identificando cada aspecto necessário para uma melhor compreensão da determinada matéria de cada um e de cada uma de nós, ele divide e classifica um conjunto de espíritos, no campo daqueles que se encontram como desencarnados, e apresenta como eles costumam, de alguma maneira, se colocar nas chamadas comunicações mediúnicas. As análises que aqui foram observadas são transcrições de algumas comunicações de caráter psicofônico, aquilo que nós estamos acostumados a falar, sem muito tecnicismo, de incorporação, ainda que aprendamos, todas as vezes que falamos essa palavra, reafirmamos continuadamente de que não há um espírito que entre no espírito do outro, uma incorporação propriamente dita, mas o termo se popularizou. Então todo mundo entende quando nós estamos falando de incorporação, não é assim?
Pronto. Mas na realidade é apenas a manifestação da faculdade mediúnica de psicofonia. Também há alguns relatos apresentados da chamada psicografia também aqui presentes. De toda sorte, meu amigo, de toda sorte, minha amiga, antes de falarmos especificamente sobre quais são os principais ensinamentos apresentados pelas mensagens dos Espíritos trazidos no capítulo 3º, vale a pena nós considerarmos um pouco uma análise mais ampla do que faz nós compreendermos que os Espíritos têm classificações distintas. O que faz nós entendermos que existem alguns que são de tal categoria e outros que são de tal categoria. O que é que os distingue no final das contas? Aspectos de moralidade pode ser algo que deva ser levado em consideração. Contexto de sabedoria, acima de tudo, as virtudes que estão em desabrochar. Aquilo que mais podemos identificar como características de predominância de imperfeições ou de predominância de virtudes. Na realidade, se pudéssemos colocar naquelas balanças os dois aspectos, faríamos assim essa categorização, né? Por essa dimensão de virtudes e imperfeições. Mas nós somos muito mais complexos do que simplesmente dois pontos. Nós temos vários outros saquinhos pendurados para além daqueles de apenas imperfeições e virtudes. É um conjunto, uma gama muito maior de questões que precisam ser levadas em consideração. Allan Kardec inicia o relato sobre essas características sobre os chamados espíritos felizes. E basta nós comentarmos essa primeira palavra, espíritos felizes, felicidade. O que faz você feliz? É aquilo que faz o outro feliz? Pode ser que seja, mas não necessariamente. Não é assim? Logo, meu amigo, logo, minha amiga, trabalhar cada uma dessas classificações é algo bastante importante para o nosso entendimento. Espíritos medianos em relação a quê? Com qual régua nós estamos medindo e aferindo essas categorias? O espaço físico de onde eu estou até a parede ao fundo da sala pode ser medido em centímetros, pode ou não pode? Em metros? Em quilômetros? Em léguas? Palmos? Cada um vai dar um número diferente, é ou não é? Mas o espaço permanece sendo o mesmo. Qual régua nós estamos utilizando? Aí, meu amigo, aí, minha amiga, precisamos analisar, acima de tudo, o topo. E Kardec é extremamente feliz, porque ele, ao invés de iniciar com os relatos dos espíritos mais sofredores, mais adoentados da alma propriamente dito, não. Ele inicia os estudos pelos espíritos felizes, mostrando para a gente assim, olha, a gente tem que ser isso aqui. A meta é essa. Daqui para frente, aí as gradações vão se estabelecendo e a gente vai se encontrando em cada um desses aspectos. Mas a meta é essa daqui. Chega em casa e pega os Espíritos Felizes, a mensagem do nosso irmão Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris. É belíssima. É lindo. É focado no momento em que o corpo ainda se encontra no velório, digamos assim, e questionado como é estar aqui e estar com o corpo aí do lado ao mesmo tempo. Como é essa situação? E Sansão olha para o corpo e diz, muito obrigado, meu corpo, porque sem você eu não teria tido a chance de crescer tanto, de experienciar tantas coisas, de avançar tanto o quanto eu precisei avançar, pois eu precisava dessa encarnação. Agora eu sigo em frente e a matéria descansa,
para que em outro momento eu retorne ao campo da matéria e nós iniciemos um novo processo. É muito bonito a consciência desse Espírito. Ele fala depois dos medianos, dos espíritos sofredores, aqueles que trazem dores tremendas dentro de si, que trazem a mágoa, o rancor, as dimensões de vingança, aplicando sobre si uma carga tremenda de autoculpa, a dificuldade de conseguir se perdoar, de livrar-se através da dimensão de compreensão, ampliando os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para entender que nós somos seres perfectíveis, a caminho de um máximo de perfeição. Logo, nós sempre seremos imperfeitos até chegarmos lá. Se assim o é, meu amigo, se assim o é, minha amiga, falhar, cair, colher um fruto amargo, faz parte do nosso aprendizado. Nosso irmão Leão Denis, um problema do ser, do destino e da dor, afirma que ainda nos dias de hoje, em um mundo de provas e expiações que encerra a sua trajetória na Terra, e diante de um mundo de regeneração que se faz presente cada dia e cada vez mais firme, o mal ainda é algo necessário. E nós sempre estranhamos muito quando ouvimos esse termo, porque muitas vezes nós ainda não conseguimos alcançar a sabedoria desses espíritos tão grandiosos. A gente pode questionar dizendo, mas Leão Denis poderia dizer que o amor é que é imprescindível, ao invés de dizer que o mal ainda é necessário. Mas muitas vezes tem gente que só aprende dentro da colheita do fruto amargo. Não é assim? Toda palestra, para quem não me conhece, eu falo de uma figura de minha família. O povo já está rindo. Quem é? É vovó. Olha, vovó é uma alma de luz, é aquela criatura que Deus abençoe. Vovó dizia assim, meu filho, tem gente que só aprende. Vovó falava assim. Não estamos falando uma apologia ou coisa parecida ao apanhar, mas é a figura alegórica de que muitas vezes nós apenas levamos para a nossa vida a dimensão de aprendizado, de saber o caminho que nós realmente precisamos e devemos seguir, quando o fruto amargo se apresenta e você diz, eu não quero isso de novo para a minha vida não. Hoje eu sei que eu posso evitar, e eu não quero passar por isso novamente. Nós invertemos a lógica de colocar e lançar todas as responsabilidades e culpas das nossas dores no outro e assumimos o papel de determos as rédeas da nossa trajetória reencarnatória, dizendo que eu posso ser feliz, eu quero ser feliz, eu consigo ser feliz e eu mereço. Mas enquanto nós não assumirmos isso, nós ficaremos como que presos em um carrossel, rodando, rodando, rodando. Em algumas situações, até um tanto quanto acreditando que estamos em estágio de divertimento. Aquele cavalinho que sobe e desce assim, né, no carrossel? Não é assim? Mas chega uma hora que você para e vê assim, bicho, esse negócio não para amanhã, né? Quero sair daqui. O negócio não está rendendo mais não. Falta algo. Falta um desafio. Falta algo que nos impulsione à frente e nos faça vencer a nós mesmos. É por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, e aí, de certa maneira, de maneira muito sábia, nossos irmãos evangélicos, protestantes, diante de uma dor, costumam dizer assim, calma, meu irmão, é a prova. Já ouviu isso? É a prova. É como se nós vivêssemos a vida de forma muito tranquila e em determinado momento a coisa apertasse para dizer, olha, agora você já sabe o que tem que fazer, vamos testar. Se a gente vence, ele passa para um novo estágio. Aí vem outro problema.
vai vir outra coisa. Toda situação, e a vida é assim. Nossos irmãos, espíritos felizes, têm a consciência que mesmo diante dessas dores, dos sofrimentos em sequenciado, não há nada na face da Terra e de todo o universo que brilhe mais do que Deus. Tem consciência que apesar de todas as situações que nós passamos, dos sofrimentos que nós enfrentamos, das dores que nós possamos visualizar à nossa volta, não há nada maior do que Deus. E é isso que nos dá a certeza de que o amanhã é invariavelmente sempre melhor do que o dia de hoje. Por isso que os nossos irmãos são felizes. Se amanhã sempre será melhor que hoje, eu vou ficar triste. Por quê? Se hoje está difícil e eu sei que amanhã vai ser melhor, por que eu vou alimentar o meu sofrimento? Por que eu vou continuar insistindo, batendo na mesma tecla, se eu sei que aquele tipo de conduta não me leva a um propósito adequado em busca da minha felicidade? Mas isso é uma consciência de espírito feliz. A gente ainda está naquele estágio da vida onde o conflito interior se estabelece entre o que eu devo fazer e o que eu quero fazer. Período como esse que nós estamos vivendo é um conflito para muitos de nós, irmãos espíritas. Cristãos de uma forma mais ampla. Tem gente que adora carnaval, meu amigo. Desde criancinha, o pai, a mãe, o avô, a avó, levava para bloco. Era uma agonia, ficava lá, se vestia de passista, e que era uma beleza. Sabe como é? Adorava. Jogava lá confete, serpentina, para os mais experientes, umas garrafinhas de rodouro, sabe o que é mais dourada? Olha. Aí hoje em dia você se depara com uma situação como o carnaval, e se você tiver lido das fronteiras da loucura, misericórdia, Jesus, você não sai nem de casa, não é verdade? Porque a gente vai vendo como é a psicosfera. A carga energética que se estabelece se aproxima da Terra em momentos como esse. A chamada egrégora, a união de pensamentos, é uma forma de pensamento, uma ideoplastia, nos dizeres de Ernesto Bozano, de grande peso, alimentada pelo pensamento de duas ou mais pessoas. Por isso que quando Cristo disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu, pela egrégora, pela energia. Mas Rodrigo, eu faço a minha prece sozinho, quer dizer que você não está comigo não, você que pensa que está só. Você que pensa. A quantidade de desencarnado que acompanha quando você está orando, ora junto com você, tem mais de 5. Então a gente nunca está só. A dimensão de energia sempre está. Ah, Rodrigo, então como é que a gente faz? A gente fica trancado dentro de casa, fecha tudo, bota as fitas isolantes assim na janela. A gente faz o quê? Não precisa nada disso. A gente precisa aprender aquilo que Emmanuel nos diz, que é ser como a luz do sol, que entra no lamaçal e sai, mas não se mancha. Aí você vai dizer, eita, Rodrigo, vai demorar muito para virar a luz de sol desse jeito. Olha, qualquer coisinha, se eu for ali, eu já estou naquela agonia. Calma. Tudo a seu tempo. No livro de Eclesiastes, da Sagrada Escritura, existe uma passagem que diz assim, há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo para tudo debaixo do céu. Se assim é, meu amigo, se assim é, minha amiga, não é porque está tocando vassourinha na esquina de sua casa, não é porque você botou lá no rádio e está tocando lá um frevo do Levinho Ferreira ou coisa parecida, que vai estar cheio de obsessor na sua casa, não. Porque a misericórdia, frevo é bom, não é brincadeira, né? Acho que todo mundo gosta. Mas não é música de obsessor. O que vincula a irmãos de baixa vibração
é o tipo de energia que você está vibrando. Porque se fosse assim, meu amigo, atrás do bloco da saudade, estava cheio de obsessão. E é aquela coisa tão bonita, né? Meu Recife, eu te lembro. Não é? É bonito, é lindo aquilo. A gente se emociona, chora. O que nós estamos querendo dizer aqui é que se você entra numa vibração de desregramento sexual, de bebedeira inveterada, já sai em busca de todo tipo de balbúrdia, de situações que venham a acontecer, meu amigo, não precisa nem ser período de carnaval. Compreendem? Não é à toa que na Sagrada Escritura se coloca que nós somos tabernáculo do Espírito Santo. E eu não vou discutir a questão da Santíssima Trindade, que já é outro aspecto. O que eu quero dizer é que é como se nós fôssemos uma casa, um tabernáculo. Não é à toa que a espiritualidade fala de casamental. Na sua casa, entra todo mundo assim, vai entrando, acabou, você não sabe nem quem é. Entra ou não entra? Só entra quem você quer, não é assim? E quando você quer e deixa uma pessoa entrar, ela já vai emburacando com tudo assim, entrando pelo quarto, pela chuva, revirando, mexendo nas coisas, abrindo na gaveta. Ela vai fazendo assim? Não. Porque tem gente que a gente só vai até a sala, né? Tem lugar que a gente deixa bem até a cozinha, né? E assim vai. Mas tudo quem permite é você. E se você estiver atento, quando alguém faz alguma coisa a mais, você diz assim, com licença, fulano, vem cá. Aí ninguém depois esse menino é meio estranho, né? Vai entrando na casa dos outros, emburacando. A mesma coisa no nosso campo energético, no nosso campo mental. Como é que na sua casa você não permite isso? E no campo das relações energéticas, no campo espiritual, você se deixa tão aberto dessa maneira. A ponto que a qualquer momento, qualquer dorzinha de cabeça, uma obsessão que chegou, é um negócio que está vindo assim. Tem coisa errada. Os espíritos medianos são exatamente esses que estão buscando um pouco de algo melhor. Mas ainda tem tantas questões negativas que não podem ser chamados de criaturas completamente infelizes ou sofredoras, mas também não são espíritos superiores ou felizes. Estamos ali, minha gente, olha, naquela misturada. Sabe como é? Tem dia que está mais assim, tem dia que está mais assado. Tem dia que a gente está acordando com uma alegria tão grande que nos toma de ninguém e diz, ô Jesus, só o Senhor para me levantar hoje. Mas vamos embora. Não, que tem o dia todinho, tem gente precisando da gente, tem muita coisa para fazer, vamos embora, não vai que a gente se alegra. Não é? Os espíritos medianos são desse jeito. Joseph Rey é um dos espíritos medianos apresentados por nosso irmão Allan Kardec. Ele nos traz um exemplo da vivência de vida para além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, que traduz especificamente aquilo que é um espírito mediano e o que deve ser um espírito a caminho da dimensão de felicidade muito maior. Ele diz que sofre do outro lado da vida. Mas não sofre tanto quanto outras criaturas sofreriam, pois que é uma angústia. Não é algo tão físico que ele vem a sentir. É algo que é um sofrimentozinho que para tirar está meio complicado. É literalmente no campo sentimental, na chaga moral. E questionado a partir de uma afirmação, dizendo, mas como pode? O senhor na carta não respeitava tanto as leis, era um homem tão honesto, ninguém tinha um tantinho assim para falar mal do senhor. Não é só bem dizer, então, agora que sofre. Eita Jesus! Ele nos diz o seguinte, a honestidade para com os homens é uma coisa, a honestidade para com Deus é outra. Ser honesto para com os homens pode significar apenas dar cumprimento
àquilo que está estabelecido em um contrato social. É não descumprir a lei. É você caminhar de acordo com o que se deve em uma sociedade dentro daquilo que foi estabelecido. Mas existem coisas que nós fazemos, tomamos como conduta de vida e ação, que machucam diretamente aquilo que seria associado a uma dimensão de lei divina, mas que não está como um crime diante da lei dos homens. Meu amigo, minha amiga, está escrito nos nossos códigos penais, por exemplo. Nosso Código Penal, artigo 121, matar alguém é crime. E o crime está lá, matar alguém. Só isso. Logo, não se pode matar uma pessoa. Se assim fizer, a pessoa deve ser julgada, condenada e, consequentemente, presa. Não é assim? Pronto. Isso de acordo com a lei dos homens. Ser orgulhoso. Proibido ser vaidoso. Proibido dizer palavras de desincentivo. Você sabe o que é chegar um jovem à sua frente, regado de sonhos, e comentar com você: eu quero ser isso, eu quero ser assim, eu quero que você quer ser quando crescer. Eu quero ser astronauta. Eu quero ser médico, eu quero ser médica, eu quero ser engenheira. E você olhar e dizer assim: mas tá vendo que tu nunca vai conseguir isso? Você mata uma pessoa assim. Mata ou não mata? Em uma outra dimensão, né? A criatura chega sorridente, mas sai murcha. E muitas vezes, a depender de quem fale, do peso com que se fala e da forma quando se repete todo santo dia de que aquela criatura não pode, ela não vai conseguir, ela não tem como, aquilo entra. Se acredita naquilo. Constitui-se uma barreira atitudinal, uma crença autolimitante, que a pessoa pode tentar seguir e fazer tantas outras coisas, mas parece que sempre vai faltar uma coisa para ela. E quando você chega, ao comentar, ela vai dizer: eu queria ser isso, mas eu sei que eu não consigo. Ela nem tentou. Você matou, não matou? Um sonho, uma possibilidade. Mas isso não está no Código Penal. Isso não está escrito na lei dos homens. Mas isso é cobrado, não por Deus, mas por nossa consciência. Quando nós fechamos os olhos da carne e abrimos os olhos para a vida. É lá, meu irmão, é lá, minha irmã, que nós temos aquela velha historinha das reminiscências, das experiências de quase morte, de EQM, como se um filmezinho passasse na cabeça da gente. Sabe como é? Lá é a mesma coisa. E naquele filmezinho, como se estivéssemos sentados assistindo, a gente vai vendo: meu Deus, tanta coisa que eu não devia ter feito. E agora, o que é que eu faço com isso? Porque no tempo em que eu caminhava com meu irmão, eu não me reconciliei com ele, como disse Jesus. Diga-se de passagem, no tempo que eu caminhava com ele, eu nem tinha noção que aquilo que eu disse, que aquela atitude que eu tomei, tinha tido um peso tão grande na vida de fulano, na vida de fulana. E teve, porque eu estava muito mais ocupado com as minhas próprias questões, com as dimensões da minha própria vida material, e não tinha a possibilidade nem sequer de enxergar como o meu próximo se encontrava. Nosso irmão Dom Helder Câmara, quando ainda na carne estava, como arcebispo metropolitano do Olinda de Recife, em uma de suas obras, ele dizia que às vezes ocupamos tanto a nossa mente com tanta coisa que falta lugar para nós mesmos.
Se falta lugar para a gente, imagine para olhar para o próximo. E aí, meu amigo, aí minha amiga, se não sobra lugar para nós, não sobra lugar para o próximo, uma coisa é certa: para Deus, tá complicado, viu? Para poder ter lugar para ele também. Porque quando questionado Jesus sobre qual era o maior mandamento da lei de Deus, Jesus busca da lei de Deus da época, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, a Torá, o chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele pensa 2 faces. A primeira, amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda qual é? Amar o próximo como a si mesmo. Se nós não nos amamos, não sobra espaço para amar o próximo. E se nós não nos amamos e amamos o próximo, como é que nós vamos amar a Deus? E se nós não conseguimos manter este elo, este vínculo estreito de ligação com Deus, meu amigo, minha amiga, uma coisa é certa: felizes nós não seremos. E o que mais me chama a atenção quando falamos dessas relações, da condição mediana em que muitos de nós nos encontramos, e do estágio de felicidade que temos consciência que devemos buscar e temos a chance, pois vamos ser invariavelmente, queiramos ou não, espíritos felizes em algum momento. É a forma como nós amamos e dialogamos com Deus, e a forma como Deus nos ama e dialoga conosco. Deus é onipotente, não é isso? Deus é onipresente, não é isso? Deus é pleno de sabedoria, Ele é justo, Ele é bom, Ele é pleno de misericórdia. Deus é uno e Deus é imutável. Deus sempre foi Deus, é Deus e sempre será Deus do mesmo jeito. Isso significa que Deus está no máximo de todo tipo de potencialidade. Ele é a consciência suprema, a causa primária de todas as coisas. A resposta número 1 do Livro dos Espíritos. Significa, meu irmão, significa, minha irmã, que quando Deus criou você como uma centelha de luz, como uma mônada divina, uma partícula em trânsito pelos universos, Deus já lhe amava. E lhe amava em 100% de toda a totalidade que nós possamos imaginar e aquilo que a gente ainda não alcança. E o mais importante, Ele continua nos amando dessa forma até hoje e nunca vai mudar. Compreenda isso. Porque Ele é amor em plenitude. Logo nós é quem mudamos todos os dias a nossa forma de amar a Deus. Todas as vezes que nós avançamos na escala da evolução, nós temos a chance de amar a Deus de forma diferente, um pouquinho mais. Às vezes vamos dando ali uma oscilada, vamos nos esquecendo, aí acontece alguma coisa, a gente diz: Jesus, venha cá, Deus, venha cá. É ou não é? Espiritualidade, a minha me socorra aqui. Passou 15 dias, não falou nada. Aconteceu, o bicho chama. Porque pelo menos a gente tem consciência, ainda que não pensemos todos os dias assim, de que eles estão sempre ali. A gente aqui nem sempre está com eles. Nesse momento, meu amigo, nesse momento, minha amiga, nós nos deparamos com a necessidade de compreender que quem precisa avançar das condições medianas para as felizes somos nós.
Quem precisa enfrentar as dificuldades somos nós. Quem precisa compreender as problemáticas que ali se encontram na nossa trajetória somos nós. Logo, não tem essa, meu amigo, não tem essa, minha amiga, de quando passa uma situação 2, 3 vezes assim, agora eu não quero mais, vou entregar tudo na mão de Deus. Não precisa resolver o problema. Ele já aprendeu tudo, ou melhor, ele já sabe, desde como mundo, desde o tempo é tempo. Quem tem que aprender é você. É como se você chegasse diante de uma prova no colégio, na faculdade, onde seja, e depois de meia hora olhando para 3 últimas questões, disse assim, olha, eu não quero fazer isso mais não. E, professor, faça aí, porque eu não quero fazer isso mais não. Oxê, e é assim? Você não é muito bom, né? Quem tem que fazer, quem tem que passar, quem tem que vencer, somos nós. Ah, meu Deus, mas eu já tentei tanto. Olha, se você soubesse quantas vezes eu já passei por essa situação, quantas vezes eu já enfrentei. E olha que eu busco o Senhor, eu busco força. Eu oro, eu vou no centro, eu faço o tratamento mais 3 meses. E aquilo está ali, batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla. Quando ameniza daqui, piora de cá. Quando acaba daqui, surge de lá. Aí eu olho para você e faço, meu irmão, graças a Deus. Aí você, mas meu filho, não vive uma coisa dessa, não. Olha, eu só queria que tivesse tudo tranquilo, tranquilo. Não tem graça a Deus para uma coisa dessa, não. Oh, você tem que dar também. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, isso é experiência para avançarmos sempre. E talvez uma das principais características a ser desenvolvida por cada um e por cada uma de nós. Homens a caminho do bem e mulheres a caminho do bem. Seja aquilo que o Espírito amigo, que hoje em dia já se sabe, é nosso irmão Joana de Angelis. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca na mensagem a paciência, logo no iniciozinho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. As pessoas diziam, essa eleição eu não queria participar não. Olha, não quero mais não, já tem dor demais. Olha, de manhã, olha, dói meu joelho, dói meu braço, dói minha cabeça, dói aqui, dói acolá. Eu não quero mais esse negócio na minha vida não. Deus me defenda. Mas a paciência que aí está posta, não é paciência para continuar doendo e aumentando a dor, não simplesmente. É entender que tudo que acontece na face da terra tem um propósito. E assim sendo, tem um recado ali. Logo de manhã cedo, quando você vai se levantar, e o dedo engatilha, a coluna dói, quando a vertigem do labirinto aparece, quando as mais diversas situações vão acontecendo, quando você está muito bem e acontece uma coisa mínima e você sobe como um arrobo querendo explodir, é um recado de você para você mesmo, de você para você mesma, dizendo, estamos precisando conversar. O que é que está acontecendo? Qual é a dor que está aí dentro, espiritualmente falando, que você não está querendo olhar para ela, que você precisa vencer, que você precisa dialogar com ela, que você está tentando expulsar de você, sendo que ela é parte de você. Diante de uma dor moral, diante de um sofrimento profundo de nossa alma, aquilo que provoque o impedimento de conseguirmos olhar o que está à nossa frente, como se estivéssemos em um lugar plenamente em trevas, caótico. O que nos resta é acender a luz, é ofertar amor. Se é assim, meu amigo, se é assim, minha amiga, se você identificar em você rancor, raiva, angústia, sentimentos de desconfiança, ciúmes,
olhe para si mesmo, olhe para si mesma e diga: eu sinto muito que eu ainda sinta isso dentro de mim. Eu peço perdão a mim mesmo. Porque eu sei que quanto mais eu alimento isto, mais eu provoco dores. Tanto no meu corpo físico como em minha alma. Mesmo que eu continue a sentir isso, eu me amo. E me amo profunda e completamente. Porque eu sei que um dia eu já estive numa condição muito mais difícil. E se hoje eu estou ainda passando por isso, independente do que eu tenha feito, da culpa que eu ainda traga, Deus nunca deixou de me amar. Eu agradeço a mim mesmo. Sim, a mim mesmo. Por me dar a própria chance de poder aproveitar esta encarnação da melhor forma possível. Pois que Deus já me ofertou tudo. Eu só não aproveito se eu não quiser. Aí nós saímos, meus irmãos. Transitando de um mundo, sim, de provas e expiações, de dores, de sofrimentos, para um mundo de regeneração, aonde as dimensões do bem suplantarão cada dia e cada vez mais as práticas do mal. Tínhamos recentemente, em determinado espaço, onde falando sobre esse contexto, um irmão se levantou e disse: mas nós nunca tivemos, em qualquer outra época da humanidade, tanta desgraça como a gente está tendo no dia de hoje. Eu fui para repreendido, não do grande. Minha avó falava assim. E como é ali? Eles não podem ver. Se onde você olhar, é só problema. É só desgraça. Bom era no tempo em que tudo era mais tranquilo. Tudo era diferente. Você podia andar na rua, não tinha problema, não tinha isso, não tinha aquilo. Garanto que muitas pessoas, em maior ou menor grau, sentem um pouco disso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Infelizmente, no mundo em que nós nos encontramos, parece que o bem não dá ibope. Pegue os programas que passam entre os horários de 5 e pouca da manhã até 7 horas da manhã na televisão, dia de sábado e domingo, por exemplo. Olha, é cada ação positiva, é cada dica boa que a gente tem, projetos sociais, é cada coisa linda. Agora, pegue no horário de meio-dia, onde a família devia estar reunida e liga a televisão para você ver o que acontece. Estão entendendo? E aí a responsabilidade é nossa, meu amigo. Aí a responsabilidade é nossa, meu amigo. Porque tem aquele velho ditado, a metade do copo cheio, a metade do copo vazio. Você é responsável pela manutenção de um equilíbrio vibratório, que não é daqui. É do universo inteiro. Você vai dizer, mas Rodrigo, eu estou com essa bola toda. Eu vou dizer, tá. E não sei o que eu estou dizendo, não. Quem diz isso é Aragorn, no livro A Gênese. Ele vai dizer que existe uma comunidade de espíritos puros, como diz nosso irmão Emmanuel também no livro A Caminho da Luz, que rege o universo inteiro sob ordens diretas de Deus, e que Jesus é apenas um dos seres de toda essa coletividade. E a gente imagina, viu? Jesus é apenas um na coletividade toda. E que nós, quando temos pensamentos negativos, nós emanamos essa carga negativa e eles têm que dar conta de restaurar isso do lado de lá.
Porque quando eu penso negativo, um pensa negativo, o outro pensa negativo, ao invés de ser um pensamento só, já é um mundo desse tamanho de energia negativa. Estão entendendo? Quanto mais eu reafirmo, hoje é pior que ontem, eu não estou colaborando para o processo de transição planetária. Quando eu digo que bom era lá atrás, eu não estou reconhecendo o trabalho e a atuação impressionante de falanges de espíritos amigos inteiras que estão encarnando e reencarnando no planeta Terra somente para dar conta de um processo de evolução e elevação espiritual que nós atrasamos. Qual vocês acham que é o papel de criança índigo e criança cristal nesse momento? É acelerar a vibração que a gente não deu conta. Compreende? Nós tivemos Lacordaire, traduzindo o exemplo de onde um dia nós iremos chegar, depois que passarmos nossas fases de espíritos medianos, chegarmos a espíritos felizes e adentrarmos escalas cada vez, esferas cada vez mais avançadas. Ele afirma em mensagem à revista espírita, coletânea de Allan Kardec, que desse grande coletivo de espíritos superiores existem Cristos. Jesus de Nazaré é um Cristo. Um Cristo que é governador do planeta Terra. Mas o planeta Terra é um mundo de provas e expiações transitando. Existem mundos cada vez mais elevados. Em diálogo com Lacordaire, nosso irmão Herculano Pires, junto com Chico Xavier, afirma que existem Cristos de maior potência. E diz, o Cristo governador de um planeta, como Jesus, existe. E existe um Cristo que é governador de um conjunto de planetas, de um sistema solar inteiro, que é um Cristo de maior potência. Agora imagine um outro Cristo, que é coordenador de uma região inteira de vários sistemas solares. É um Cristo de uma potência ainda maior. Agora imagine um Cristo, coordenador de uma galáxia inteira. Outro de um conjunto de galáxias. Outro de uma região inteira do universo. Cada um com uma potência muito maior. E por incrível que pareça, todos eles pensam igual. Só querem o amor. Quando você pratica a caridade, quando você pratica o bem, quando você decide amar, você está vinculado. Você está vinculada em corrente indissolúvel à espiritualidade amiga, a Jesus, governador planetário, ao Cristo do sistema solar, ao Cristo dos sistemas solares, ao Cristo da galáxia, ao Cristo das regiões das galáxias. E assim segue até Deus. Então, meu amigo, então, minha amiga, agora a gente entende o porquê que está escrito que se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, minha irmã, se com Jesus a gente já tem a certeza que estamos protegidos, amparados, e Ele é o modelo e guia para a humanidade inteira. Imagine tendo a consciência de que nós estamos vinculados por uma prática de amor com todos esses seres, das potências mais elevadas que você possa imaginar e que sua mente ainda não alcance, mas eles sabem que você existe, mesmo sendo um espírito leviano. É como se todos eles estivessem de mão dadas. Deus lá em cima. Aquele mais próximo da gente aqui é o nosso anjo de guarda. E ele fica assim, ó, com as pontinhas do dedo, para pegar na mão da gente. E a gente fica deitado com a perna pro ar. Quando a gente só precisa fazer
pegar na mão dele e se vincular a essa energia sublime e protetora. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, mesmo que toda a treva se estabeleça, mesmo que nesse período as dores e os sofrimentos sejam tão presentes, quando você pratica uma oração, você está orando junto, em cadeia, com todos esses espíritos. E pode ter certeza, se você estiver num ambiente mais escuro, na dor mais profunda, na treva mais presente, quando você acende um palitinho de fósforo que seja, a treva não é mais treva. Ela pode até ser penumbra, mas treva ela não é mais. Porque você deu a sua contribuição. Assim sendo, meu irmão, assim sendo, minha irmã, para nos encaminharmos os 10 minutos que nós temos aí, para a finalização do nosso estudo, nos fazer a breve leitura de uma oração. Oração esta feita pelo espírito em condição mediana, médico à sua época, senhor Cardon. E ele diz, no último trecho de sua mensagem, comunicação, apresentada e colocada aqui por nosso Allan Kardec. Repeti a miúde, quantas vezes quiser, sempre, cotidianamente, esta prece. Deus de amor e de bondade, que tudo faculta e sempre dá-nos força superior a todas as vicissitudes. Torna-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permite eu que seja espírita, e que o nosso espírito na terra, assim sendo, o seja a fim de melhor de compreendermos e de amarmos. Seja teu nome emblema de liberdade, ó meu Deus, o consolador de todos os oprimidos, de todos que necessitam amar, perdoar. Nosso irmão Cardon, mesmo sendo um espírito mediano, coloca as suas boas intenções. E é isto que todas e todos nós aqui fazemos e buscamos quando estamos na doutrina espírita. Lançarmos e apostarmos todas as nossas fichas em boas intenções e práticas. Está apresentado na nossa doutrina o bom espírita, o bom cristão. É todo aquele que busca cotidianamente a sua melhoria e controlar as suas imperfeições. Se nós já fazemos isso, nós estamos sendo esses bons espíritas. Nós estamos sendo esses bons cristãos. Dessa forma, meu irmão, dessa forma, minha irmã, ore. Ore sempre. Busque forças para seguir em frente e enfrentar as situações da vida, pois uma coisa é certa: quando nós estamos colocando a cabecinha para fora d'água, estamos deixando o sufoco de lado, sempre tem gente para puxar para baixo. É ou não é? Está cheio. Você tem duas atitudes que você pode tomar. Ou você empurra, ou você estende a mão e puxa para cima. Não é? Mas Jesus diz: pague o mal com o bem. Então você sabe o que deve fazer. André Luiz coloca na mensagem, no livro Agenda Cristã, todo aquele e toda aquela que tem mais de 2 semanas de conhecimento cristão já sabe em saciedade o que deve fazer. Você não precisa nem ficar questionando a espiritualidade amiga todo o tempo todo. O que eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Você sabe exatamente o que tem que fazer. É porque às vezes nós queremos que alguém nos diga o que nós devemos fazer para meio que tirar a responsabilidade das costas da gente. Se der errado, pelo menos não fui eu que disse. Mas eu perguntei para a espiritualidade o que eu devia fazer. Você sabe exatamente o que você deve fazer.
Diante de um irmão em sofrimento, você sabe o que deve fazer. Diante de alguém que precisa de uma palavra de conforto, você sabe o que deve fazer. Diante de alguém que está passando fome, sede e frio, você sabe exatamente o que precisa fazer. Mas eu não tenho auxílios materiais para isso. Mas você sabe orar. Ah, mas eu não oro bonito como fulano ora. Faça um Pai Nosso. Não tem oração mais bonita. Ah, mas meu Pai Nosso, às vezes eu entendo ele, porque às vezes eu mexo uma coisa com a outra. Então diga assim: Jesus, ajuda essa criatura. Isso você sabe dizer, sabe? Se você quiser com toda a sua força, com todo o seu coração, não precisa nem completar a frase, basta olhar e dizer assim: oh Jesus. Porque Ele sabe o que está nos nossos corações. Sejamos felizes, meus amigos. Sejamos felizes, minhas amigas. A espiritualidade não quer que alimentemos dor e sofrimento em nossa trajetória. Ela apenas quer que nós possamos aprender com as nossas dores, para que tenhamos chance de dizer ao outro: um dia eu já fui como você. Um dia eu sofri desse jeito. Um dia eu acreditei que eu não podia. Um dia eu achei que eu não merecia. Um dia eu senti como se uma certeza se estabelecesse, colocando que eu jamais chegaria aonde eu cheguei. Mas todas essas falsas verdades, eu disse, diante de Jesus, diante do amparo da espiritualidade amiga, diante de Deus, eu sei que eu posso, que eu quero, que eu consigo e que eu mereço ser feliz. Assim sendo, meus irmãos, caminhemos para a luz, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Bem, obrigado, Rodrigo. Volto mais vezes, né? Agora que chegou, né? E essa mensagem, né, requer muito a gente pensar em nós fazer nossa mudança. Né? Eu estava falando também na campanha do que a gente fez hoje. Eu me lembrei agora que o Rodrigo falando, de que a oportunidade de Deus dar a cada um de nós, todos os dias, nós fazemos as mudanças, e de ajudar alguém que está precisando. E Ele mostra a cada um de nós. E Ele sabe. E quando Ele mostra, Ele sabe que temos condições de fazer aquilo. Então, as oportunidades que Deus dá a cada um de nós todos os dias para fazermos as nossas mudanças, a gente tem que não perdê-las, para depois, mais tarde, nós estarmos arrependidos das chances que tivemos. Eu pedindo aqui aos passistas que não presentes que se apresentem para o passe e que as pessoas, quando forem, permaneçam em silêncio. Vou pedir ao Robson para fazer a prece final. Todos fecham os olhos. Meus irmãos, vamos fechar os olhos, mantermos essa sintonia de amor e agradecer. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui junto aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Te agradeço, Senhor, por cada amigo que revi, por cada amizade que fiz neste domingo, pelo amor, pelo amparo da família e por todos os sentimentos bons que alimentaram meu coração, Senhor. E peço a Ti forças, sabedoria e compreensão para lidar com os meus desafios e com essa proposta de luz, entendendo os Teus ensinamentos e perpetuando este amor que diante do universo brilha. E que assim, Senhor, possamos voltar para nossos mares com a certeza de que estamos sempre contigo e viveremos sempre contigo e um dia estaremos contigo. Que assim seja.
Com essa prece, agradecemos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe, Maria Santíssima, a Fechadura de Cristo, aos dirigentes que trabalharam e prepararam-se sempre para nós, damos por encerrada a reunião da tarde de hoje.